Em Foco, presto uma homenagem ao atleta Bernardo Ribeiro, que nos deixou no último final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje o empresário Tsunei Okazaki e o atleta Bernardo Ribeiro. Eu não entendo nada de futebol, mas o inusitado foi o encontro de vocês que não estava armado, né? Eu, na verdade, marquei com o Tsunei de fazer entrevista e separadamente com o Bernardo. Mas porque eu entendo que a história de vocês se cruza um pouco, né? E vamos lá, Tsunei. Há cerca de um ano, você esteve aqui na primeira temporada de Em Foco e falando sobre um projeto seu no Arena, né? De Futebol Society, né? Isso deu frutos, isso caminhou e agora a gente tem notícias de que você já tem um trabalho reconhecido e premiado. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente esteve aqui o ano passado, né, para falar de uma consultoria que eu e o Jean fundamos aqui em Friburgo, que era para... É uma consultoria de treinamentos específicos que prepara atleta que quer ser jogador de futebol. E a gente começou isso fazendo com garotos de 15, 16 anos e tal, treinando ali no Arena, que é um espaço de futset, que na verdade é o Futebol Society. E aí a gente foi convidado, no decorrer desse ano, foi convidado realmente a participar do campeonato carioca de futset, mas na categoria adulto. E a gente acabou ingressando na categoria, já começamos a jogar, jogamos até a Copa Rio, classificamos no grupo em primeiro lugar e já estamos nas quartas de final. Classificamos inclusive o time adulto para o torneio Rio-São Paulo. São quantas categorias então? A gente está jogando a Sub-17 e o adulto, por enquanto, né? Não tivemos tempo ainda de formar todas as categorias, é uma ideia formar desde o Sub-13 até o adulto. Mas isso demanda... muito esforço. Mas ano você já tem esse reconhecimento todo? Inclusive na base, no Sub-17, a gente acabou entrando no torneio início desse ano e fomos campeões contra o Yacht Clube lá do Rio de Janeiro, que tem muita tradição no futebol de salão, né, no futsal. E para a gente foi uma surpresa também saber que a gente aqui em Friburgo tem força não só no futebol de campo, né, mas também no futebol de 7. Qual é a diferença do futebol de salão para o futebol society? O salão joga um goleiro e 4 na linha, né? É muito tático, né? E o futebol de 7, na verdade, ele está no meio termo do futebol de campo e do futsal. No futebol de 7 o jogador consegue fazer as jogadas que faz no campo, mas ao mesmo tempo tem que ter um pouco de senso tático do futsal. Então ele está no meio do caminho realmente o futsal. Muito dinâmico, muito interessante. Uma modalidade que ganhou o friburguense. É uma modalidade que o Fluminense ganhou, exatamente. O futebol society é conhecido como o esporte do peladeiro. Talvez seja o esporte mais praticado no mundo, né? Porque todo peladeiro joga o futebol society. E aí, qual foi a ideia da federação no Rio de Janeiro? Mudar a nomenclatura para futsal, para não ficar isso muito associado com uma pelada organizada, né? Então, o futsal hoje já tem uma federação. E a ideia foi fazer uma liga realmente regional. São Paulo tem uma liga muito forte, Minas, outra, Bahia também tem, Rio de Janeiro também. E aí a gente acabou entrando no meio de Vasco, de Botafogo, de times de camisa, né? E obtendo bons resultados. Isso foi muito interessante. E foi até uma surpresa para a gente ver. E o nome do time é? Arena Friburgo. Que é uma referência a esse espaço recente. É uma referência do empresário Paulo Scheles, né? Exatamente. E que vem suprir uma lacuna em Friburgo, né? Porque é um espaço de sociabilidade, que mistura gastronomia, esporte, saúde. O complexo Arena, a federação homologou o complexo como um espaço que pode ser utilizado até pela Confederação Brasileira de Futsal. Eles vieram até aqui, né, para fazer isso. E assim, eles ficaram muito surpresos, né? Porque acho que tem esse espaço e mais um no sul do Brasil que tem campo coberto, né? Com toda aquela estrutura, realmente, de vestiários, sauna, restaurante, tudo muito bem feito, né? De muito bom gosto. E o futsal sempre foi um sonho muito grande do Paulo e do uruguaio, né? Eles sempre quiseram fazer isso. Me parece até que isso era um sonho do pai do Uruguai, né?
colocar um time profissional para O jogar. Uruguai, na verdade, é o... É o genro do Paulo. O genro do Paulo. E aí a gente uniu uma força que é o Bruno Carvalho, que é o embaixador desse time, ele que trouxe essa proposta aqui para o Friburgo. E a gente acabou unindo a vontade lá do uruguaio, do Paulo Schelles, com a penetração que o Bruno Carvalho tem nesse mercado aí do futsal, do futebol, do futebol. Né? E a gente acabou ingressando de cabeça nisso aí. Interessante. E Bernardo Ribeiro é o menino que todo mundo acompanhou nas escolinhas de futebol, nos alambrados, nas arquibancadas. E Bernardo, de repente, seguiu uma carreira internacional. Como é que foi essa trajetória, Bernardo? Você começou em Friburgo, né? Em que escolinha, com quantos anos? Então, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar no seu programa. Você que é um ícone do jornalismo. Imagina. Pessoa querida não só por mim, mas por toda a minha família. Então, eu comecei jogando futebol no Anchieta, né, no meu colégio, mas por pura brincadeira. Meu amigo Bernardo Machado, na época, entrou na escolinha e eu entrei também. E comecei a treinar, e aí o professor Renato Satiro, na época... Atual secretário de Educação. Isso. Tio Renato. Renato Satiro ligou pro meu pai e falou, olha, Marcos, vem ver um treino do seu filho porque ele é diferente dos outros, ele é muito bom. Aí meu pai achou que ele estava falando isso só para o meu pai me matricular na escolinha. Ele achava que não era nada disso. Aí passou outro treino, ele ligou, no terceiro treino meu pai falou, eu vou lá ver o treino do Bernardo. E meu pai viu e falou, realmente meu filho é bom. E aí, depois da escolinha do Anchieta, eu saí, fui para a escolinha do Country, com o Fajardo, com o Daniel, que são pessoas que eu gosto muito. Joguei também pelo Friburgo, né, com o Brandão, que foi pelo Brandão que eu fui pro Flamengo. E aí fiz um teste no Flamengo, fui aprovado no primeiro teste, e isso foi em 99. E eu fiquei Quantos anos você tinha quando foi pro Flamengo? Eu tinha 10 anos. Era muito pequeno, minha mãe me chamou no quarto, meu filho, é isso mesmo que você quer, o Flamengo é um time grande, você pode ser aprovado como reprovado. Eu falei, não, eu vou ser aprovado, com certeza. E 20 minutos de treino já tinha sido aprovado. O que te dava essa segurança toda? Eu sempre fui um jogador, né, uma pessoa muito segura daquilo que eu sei fazer, do que eu gosto de fazer. Eu sempre treinei muito para isso. E eu tenho muita certeza daquilo que eu faço, não só no futebol, mas na minha vida pessoal também. Então eu sou um jogador muito seguro. Eu sei muito bem aonde eu posso chegar, sou muito sincero também. Quando eu acho que eu estou dando um passo maior com a minha perna, eu paro. Mas, por exemplo, nessa época do Flamengo, eu tinha certeza que ia ficar. Eu fiquei no Flamengo durante 10 anos e era o camisa 10 do Flamengo. Sempre fui campeão de todas as categorias que eu disputei. Joguei contra e junto com jogadores que hoje jogam na seleção brasileira, profissional, enfim. Então, assim, dentro do Flamengo eu conquistei praticamente todos os títulos. Joguei o Mundial na Malásia, o Mundial de Clubes contra Barcelona, contra Real Madrid, Bayern de Munique. E aí depois do Flamengo eu segui minha carreira, como você falou, internacional. Joguei 7 anos fora do Brasil. O seu pai tem uma frase muito emblemática, eu sou amigo pessoal do seu pai, de sua mãe, da família toda, né? E que ele diz que todo mundo sabe quem é. Você pode disfarçar, mudar o olhar, mas ficar no íntimo, todo mundo sabe a sua potencialidade e até onde pode chegar. Isso te influenciou nessa segurança? Porque um menino de 10 anos, você viveu isso também, né? Sim. De sair jovem daqui para ir para fora. Essa segurança não é muito comum num menino de 10 anos. Não é, mas eu devo muito ao meu pai. Meu pai sempre me deu muita força, mas sempre me deu muita força nessa questão do futebol. Sempre me botou para cima, eu tinha as melhores chuteiras que alguém poderia ter. E ele sempre conversou muito comigo, mesmo naquela época. Eu lembro que meu pai falava para mim, Bernardo, enquanto você está dormindo, indo para o cinema, fazendo as coisas normais de um adolescente, uma outra pessoa em outro lugar do mundo está treinando. E essa pessoa que depois pode tomar o seu lugar. Então, naquela época eu lembro que os pais dos meus amigos achavam que meu pai era um tipo meio Hitler, sabe? Que me botava para treinar, me botava para... Mas não era, eu gostava, eu pedia para ele. E todo aquele treinamento, eu nunca tive uma vida normal de um adolescente, eu nunca tive festa, eu nunca tive férias, nunca tive tempo de ir para Cabo Frio na casa dos meus amigos, enfim, eu nunca tive uma vida normal.
Mas isso tudo era para chegar hoje e, assim, hoje eu joguei em clubes sempre da primeira divisão, nos países que eu joguei, países importantes, clubes importantes. E eu devo tudo isso lá atrás ao meu pai, à minha mãe. Essa formação. Com certeza. Então, a gente vai falar no próximo bloco sobre a importância da família nesse processo. O Tsunei tem uma experiência linda com orientais que ele trouxe para o Brasil, a pedido das famílias dos jogadores, né? Então a gente vai chamar um intervalo comercial e voltamos em instantes com o Em Foco. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Estamos de volta com o Em Foco, recebendo o empresário Tsunei Okazaki e o atleta Bernardo Ribeiro. A gente falava no bloco anterior, inicialmente Tsunei falou sobre esse projeto de treinamento que acabou originando vários times de várias categorias, né, e que já consegue resultados surpreendentes em menos de um ano. E Bernardo falando dessa experiência de sair muito cedo daqui. Mas Tsunei também saiu daqui para ir para fora jogar futebol numa outra época, né, com outras facilidades e outras dificuldades. Qual o papel da família nisso tudo? Né? Quer dizer, como é que a gente pode avaliar? Porque os pais se culpam, se deixam ir, né, e se não estão fazendo o seu papel de pai. Ao mesmo tempo, se não deixam ir, estão impedindo que os filhos realizem seus sonhos e caminhem pelas suas escolhas. No meu caso, assim, muito parecido com o do Bernardo, né? Porque a gente sempre teve apoio em casa para escolher o que quisesse fazer. E eu sempre soube, desde pequenininho, que eu queria jogar bola, né? Até que quando na escola perguntava, levanta o dedo quem quer ser médico, eu estava aqui. Levanta o dedo quem quer ser jornalista, eu estava aqui. Você não levanta o dedo, não, eu quero ser jogador de futebol. Aí meus amigos riam, né? Não, vai ser jogador de futebol. Então, já tinha uma discriminação lá atrás, né? E os pais, logicamente, ficavam assim, vai jogar bola, carreira curta e tal, mas tinha uma coisa que eu queria e tinha vontade de fazer, né? Então, eu acho que assim, o apoio familiar ele é fundamental. Porque se não tiver, porque hoje em dia a gente vê muitas famílias interessados, na verdade, no que aquele filho pode render, né? Que é uma coisa que a gente vê muito nos times grandes, né? Assim, você vê os pais muito mais interessados. Pai de alambrado. Exatamente. Agarrado no alambrado, desesperado para que o filho seja reconhecido e levado, né? Tanto é que eu fui para o Japão com 19 anos, através do meu tio, que me apoiou, que falou assim, está começando o futebol aqui agora, porque você não testa. Sai aí do futebol. Você pegou aquela primeira geração? Eu peguei o ano... A geração Zico? A geração Zico, exatamente. Lá no Japão. Que era assim, o que está acontecendo na China agora, aconteceu no Japão há 22 anos atrás, né? Então eu cheguei naquele momento, assim, que o futebol estava acontecendo, eu como descendente achei que tivesse... Facilidade? Mas não tive nenhuma, porque o descendente lá, de certa forma, ele sofre até um pouco de preconceito, porque você não fala a língua dos caras. Além de tudo, é miscigenado, exatamente. Não tem olho puxado. Então. Aí os caras falaram, esse é do Paraguai, falsificar. Mas assim, a gente encontrou algumas barreiras, logicamente, principalmente a do idioma, mas se não fosse o apoio familiar, sem dúvida nenhuma, eu teria fraquejado, talvez. Você já falou do seu pai, mas você tem um ingrediente a mais nesse processo, que não é só o Bernardo, né? Tem o irmão também, Tem o irmão. o Biel, que está jogando na Itália. Então,
Como é que ficou o coração dessa mãe Jamila aí, despedaçado com 2 filhos, querendo seguir a mesma carreira e vivendo esse mesmo sonho e, ao mesmo tempo, esse distanciamento? Eu falo muito do meu pai, mas simboliza minha mãe também. Minha mãe... E a avó coruja, né? Minha avó, todo mundo, minha família toda, minha irmã também. Assim, a gente sempre teve, eu falo pelo meu irmão também, a gente sempre teve muito apoio dentro da nossa casa, né? Tudo bem que meu pai sempre falou pra mim, ó, Bernardo, você só vai jogar porque você se destaca, senão também eu ia falar pra você, meu filho, não dá não vou ficar te enganando. Vai estudar porque não tem jeito. Então, assim, meus pais sempre apoiaram muito a gente. Eu fui com 19 anos para fora do Brasil também, eu fui para a Itália. Só que o meu irmão foi com 15 para a Suíça, 15 para 16, muito novo, muito novo. Então, eu lembro que minha mãe, ela tinha os 2 filhos na Europa e não tinha essa facilidade toda que tem hoje, né, com telefone, não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade toda. Então, ela tinha que ligar e muitas vezes era o fuso horário, minha mãe trabalhando muito, meu pai também. Então a gente se falava muito pouco, mas eles confiavam muito na gente, sabiam do que a gente estava fazendo, que é o nosso sonho. Então, assim, se hoje eu e meu irmão, a gente vive do futebol, a gente conquistou algumas coisas, até do lado profissional, como do lado financeiro, eu devo tudo aos meus pais, à minha família, porque sem eles, certamente hoje eu não estava fazendo o que eu gosto de fazer. Eu devo tudo aos meus pais, aos meus avós e minha irmã. Você falou o que a gente imagina, né? Não tem talento, vai estudar, né? Como é que fica a questão do conhecimento formal, né? Porque não digo da cultura, porque cultura foge completamente ao conhecimento formal. Você pode não ter conhecimento formal e você é um ser cultural, a cultura é a cultura dentro da cultura, né? São muitas culturas. Mas o conhecimento formal, essa escola que cobra-se tanto, né? Porque você teve que dominar uma língua, ou várias línguas. No meu caso, a minha mãe sempre deixou muito claro, tanto para mim quanto para o meu irmão. Eu lembro que meu irmão, quando foi assinar o contrato na Suíça, era até um contrato até muito bom, na época, para o meu irmão, um garoto de 15 para 16 anos. Eu lembro que minha mãe falou, olha, se não tiver um liceu, que na Suíça a escola é muito boa, né? Se não tiver um liceu suíço para o meu filho estudar, ele não vai jogar. Então, meu irmão, ele se formou na Suíça. Então, assim, muitas pessoas querem estudar na Suíça, querem ter essa formação, e meu irmão conseguiu através do futebol. Hoje, meu irmão fala italiano perfeito, ele se formou na Suíça, ele tem uma formação excelente. E eu, do mesmo jeito, eu me formei, não tive a oportunidade de fazer faculdade, mas no colégio eu me formei tranquilamente, com boas notas. O correspondente ao ensino médio. Sim, eu me formei no Brasil. Eu saí só depois que eu terminei de estudar. Hoje eu falo 2 línguas, falo inglês devido à minha esposa, que é australiana, eu falo inglês perfeito. Falo italiano, se meu irmão tivesse aqui, ele ia falar que eu falo muito mal, mas eu falo, me viro. Então, assim, a gente tem uma formação, a gente não deixou os estudos de lado, não deixamos essa parte cultural de lado, porque é tão importante quanto. Até quando você parar de jogar, o futebol não é para sempre, então você tem que ter uma formação para você seguir, assim como o Claudio fez. Suney foi e já dominava o japonês, apesar de ter ascendência japonesa. Isso não é um hábito Dentro da minha migrante família, que veio para a região sudeste, especialmente, preservar a língua, né? A língua foi se perdendo e você não falava nada de japonês. Eu, inclusive, na minha família tem um fato muito interessante, que meus avós vieram aqui para Friburgo, né? Mas assim, a colônia japonesa era muito fechada, né? Sim. Então eles viviam dentro da colônia e não falavam português. Minha avó faleceu, acho que sem falar português. Entendi alguma coisa, meu avô também. Então meu pai nasceu aqui no Brasil. E assim, meu pai nasceu aqui no Brasil e para se comunicar com os pais tinha dificuldade, porque ele nasceu aqui, começou a estudar aqui no Brasil e o idioma é o português, né? Então assim, o japonês que ele escutava dentro de casa, ele entendia mais ou menos. Eu não falava nem até 10, não sabia nem contar até 10, né? Fui para o Japão como aventureiro e aprendi na marra. Tinha que aprender. Até para ter negócio no Japão. Chegou a ter um restaurante. Cheguei a abrir um restaurante lá. Vendia feijoada, com certeza. Era um restaurante brasileiro para japoneses. E ficou lá quantos anos você viveu no Japão? Eu, entre indas e vindas, 20 anos. 20 anos de Japão. 20 anos. Então domina muito bem, com certeza. Bom, nós vamos chamar mais um intervalo comercial e voltamos em instantes com Em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou.
Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Chegamos ao terceiro bloco, então a gente tem que usar esse tempo inteligentemente. Eu vou direto na minha curiosidade. Você veio para o Brasil e você está no Friburguense. O que acontece? Eu vou te provocar mesmo, Bernardo. Casa de ferreiro, espeto de pau. O que está acontecendo com a sua carreira no Friburguense? Pois é, eu vim para o Friburguense porque eu gosto muito do clube, sou de Friburgo, tenho um carinho especial pelo Friburguense. Só que, infelizmente, as coisas não saíram da maneira que eu esperava na parte profissional. Respeito às decisões todas do treinador, ele escala o time e eu jogo. Só que eu achei que eu poderia ter tido mais oportunidades no clube. Mas como eu falei, ele, treinador que escala, e eu respeito todas as decisões. Fui profissional durante o meu período no Friburguense. Mas eu esperava ter tido mais oportunidades como eu tive em todos os clubes que eu passei. Infelizmente no Friburguense foi o clube que eu menos joguei. E eu esperava ter jogado mais, como eu falei, mas volto a dizer, opção do treinador, não tem nada pessoal, enfim. Quais são os seus projetos? Pois como eu falei, eu saí muito cedo do Brasil, então acaba que meu mercado é fora do Brasil, porque eu joguei na Austrália, joguei na Itália, joguei na Finlândia, enfim. Então assim, eu acabo tendo mais contato com o pessoal de fora. E agora que meu contrato está acabando e a famosa janela de transferências para a Europa, para a Ásia vai abrir, é normal que agora eu comece a receber alguns telefonemas, como eu venho recebendo, fico até feliz por isso. E eu acho que o meu futuro vai ser novamente fora do Brasil. Porém, não tem nada ainda certo, nem decidido. Mas vamos ver o que nas próximas semanas... Sua mulher é australiana, veio para cá. Está aqui, está no Brasil, está filmando o programa. Ah, é? E australiana, eu conheci ela na Austrália, quando eu estava jogando lá. Me apaixonei. E a tendência é voltar para o exterior? A tendência é voltar para o exterior. Tsune, vamos lá. E o que falta para esse time, essa seleção arena aí, acontecer, se fortalecer, se empoderar? O que está faltando? Davi, a gente começou um projeto novo, né? Que, assim, fazer futebol é uma coisa muito custosa, né? É muito caro fazer futebol. Assim, o futebol ainda é amador, o futsal ainda é amador. A tendência é que cada vez mais se profissionalize, mas ainda é amador. Então todo mundo tem uma outra atividade, trabalha e joga o futsal nos finais de semana. Mas assim, os jogos são todos no Rio de Janeiro, todos os jogos são lá na Arena Axis, na Barra da Tijuca. E assim, para manter o futebol a gente precisa de apoio, né? Não tem como fazer futebol sem orçamento, né?
Então, hoje o orçamento nosso é Ainda zero. mais quando se fala em futebol amador, Acho que né? a gente fala em Não é um futebol futebol profissional. Sem dúvida As nenhuma. pessoas trabalham como profissionais, mas não vivem daquilo. Não né? vivem daquilo ainda. Então você precisa de patrocínio. Patrocínio. Assim, hoje falta até para o mínimo, até para o uniforme a gente tem que fazer vaquinha. Então falta, né? Porque é novo, as pessoas estão começando a conhecer agora. Mas a gente tem visitado as empresas aqui de Friburgo, todo mundo gosta muito da ideia, né? Tem um esporte que lota a arquibancada aqui em Friburgo, assim como foi o basquete há alguns anos atrás, no Copa Com Clube. certeza, com certeza. A gente quer fazer Friburgo a cidade do futsete, né? Até porque a gente tem espaço físico para isso, né? Mas assim, para as coisas acontecerem, só para você ter uma ideia, para trazer Vasco e Botafogo para jogar aqui na Arena Friburgo, quem tem que arcar com os custos disso tudo é a Arena Friburgo, porque Tá eles estão numa zona recepcionando. de conforto, né? A federação é uma federação que não tem dinheiro ainda, né? Então os campeonatos são muito curtos e não consegue arrecadar, né? Mas isso é uma coisa que está crescendo, né? Sport TV já está cobrindo alguns jogos, esporte interativo também. Aqui, que aconteçam aqui em Friburgo. Aqui, assim, para Friburgo a gente ainda está numa batalha para poder trazer os jogos para cá. É possível que a gente consiga, né? Mas talvez no Campeonato Carioca. Então, assim, a tendência é que a gente consiga, de repente, apoio aqui em Friburgo com algumas empresas para fazer as coisas ficarem um pouco mais fáceis, né? Você está nesse processo de captação. Eu, o Jean, o uruguaio lá, né? A gente está meio que faz tudo. Cada um faz um pouquinho, dá treino, mas vai visitar uma empresa. E é assim que a gente está fazendo. E é muito dinheiro? Assim, para fazer futebol, o orçamento no ano não é muito se comparado a um time profissional de futebol Para de quem campo. não tem nada, metade é o dobro, Sem né? dúvida nenhuma. Mas, para quem não tem nada, é muito dinheiro. Metade é o dobro. É verdade. Né? Mas a gente está nesse momento de captação. Bernardo, um conselho para essa garotada que está começando as escolinhas de futebol, que sonha com uma carreira internacional. Acho que a criançada nova tem que se divertir. Acho que quanto mais novo você se divertir, tem que se divertir muito, jogar com muita alegria, dribla. Eu vou falar para as crianças, dribla bastante, tenta dar caneta, tenta fazer gol bonito, porque isso que o futebol brasileiro está precisando hoje. O Brasil hoje perdeu aquela identidade. Hoje o Brasil quer jogar igual a Europa, mas a Europa está jogando como o Brasil. Então, acho que as crianças têm que se divertir ao máximo. Depois, quando chegar numa certa idade, se for para um clube, aí tudo bem, começa a focar muito no treinamento, focar na parte física, na parte tática, mas para essa criançada... Seja feliz. Seja feliz. Para essa criançada que joga nas escolinhas de Friburgo, que joga na arena pelada, vai se divertir, tenta o máximo de fazer coisa bonita, porque isso que o futebol brasileiro está precisando hoje. De mais Neymar, de mais Ronaldinho Gaúcho, porque está faltando. E aí, Sônia, o que você falaria? Eu acho que assim, essa é a nossa essência, né? A criatividade, né? Os garotos jogarem futebol na rua, naquele campo cheio de buraco, aquelas coisas, a gente perdeu um pouco. O futebol hoje é um futebol muito engessado, em quadra, né? De sintético, né? Então acho que a gente perdeu muito, porque a gente não consegue... A falta de campo hoje, de campo mesmo... Campo de várzea, né? Assim, Isso acabou com tinha o futebol. 30 anos, né? Eu acho que isso acabou com o futebol. Porque as pessoas ficaram engessadas. Mas não é muito essa questão que o Bernardo fala, né? Da cópia de um estilo. Enquanto eles estão querendo fazer Exatamente. o que fazíamos, Nosso nós grande estamos querendo ser como eles eram, né? Quando eu fui jogar Uma fora, inversão. os treinadores sempre falavam, joga como brasileiro. Faz o que o brasileiro faz. E aqui, pelo que eu percebi, os times querem jogar como os europeus. Mas eles não querem mais jogar como os europeus lá. Eles querem jogar como os sul-americanos. brasileiros, né? E é por isso que a Alemanha hoje foi campeã do Domina. mundo, porque está jogando como nós. É verdade. Bom, foi uma alegria recebê-los. Uma alegria, Uma prazer pena que nosso. o programa seja pequeno para tanta coisa para Verdade, se falar, prazer. tanta história para contar. Uma alegria. Em Foco está de volta na próxima semana.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.